Beleza, pessoal? E aí, galerinha do sétimo ano, vamos dar início aqui na sua próxima aula. Saímos agora dos ambientes costeiros, os ambientes de transição entre terra firme e as terras alagadas, os mares, os rios, os oceanos, etc. E vamos agora diretamente para a vida aquática, né? Primeira parte da aula, a aula de hoje, vida marinha. Marinha apenas. Depois vamos lá dar uma olhadinha na vida na água doce. A primeira coisa que vocês terão que atentar, que prestar atenção num detalhe. Assim como na Terra, a vida, a cadeia alimentar, ela é praticamente dependente do Sol. Ah, como assim dependente do Sol? Lembrem que a cadeia alimentar ela começa com os organismos produtores, ela vai para os organismos consumidores primários, depois para os consumidores secundários, que são os carnívoros, até terciários, etc. E quem são os produtores? São aqueles que fazem fotossíntese. São as plantas, são as gramas. Elas estão na base da cadeia alimentar. Sem a base da cadeia alimentar, não há cadeia. Não há vida animal, por exemplo. Então, no mar é a mesma coisa. Temos também os organismos produtores, consumidores primários, secundários, etc. Temos uma cadeia alimentar. E o que é mais importante aqui é que também ela é altamente dependente do Sol, da incidência da luz do Sol. Por quê? Porque os organismos produtores da cadeia alimentar aquática também fazem fotossíntese. Quem são eles? São bactérias que fazem fotossíntese, são algas, microalgas. Então, toda a cadeia alimentar aquática é dependente desses seres produtores primários, depois os consumidores primários, consumidores secundários, terciários, etc. Então, ela é dependente da incidência do Sol. É necessário que o Sol entre no mar para esses organismos fazerem a fotossíntese, oxigenarem as águas, e esses organismos são a base alimentar de toda uma cadeia. Então, temos uns conceitos aqui para estudar. Bom, o primeiro deles é o chamado zona fótica. Fótica vem de fóton, que lembra luz. É isso mesmo. Ela vai da superfície do mar, a gente está falando agora de vida marinha, apenas do mar, ok? Vai da superfície do mar até 200 metros de profundidade. É o que? É onde a luz do sol alcança. Então, nessa zona, temos uma boa incidência de luz. E se temos uma boa incidência de luz, temos muitos organismos produtores, muitos organismos fotossintetizantes, temos muitas algas, temos muitas bactérias fotossintetizantes. Se temos muitos organismos produtores, também teremos muitos consumidores primários que vão se alimentar dos produtores. Teremos também muitos organismos consumidores secundários que irão se alimentar dos consumidores primários. E por aí vai. Então temos uma cadeia alimentar grande, ampla, com muitos organismos e muita biodiversidade. Essa é a zona fótica, até 200 metros. Baixando de 200 metros, temos já a zona afótica. Esse A aqui, em português, geralmente ele lembra negação. Quer dizer o quê? É uma zona onde não tem luz. A luz não penetra. Vocês podem ver aqui na foto o submarino, aqueles submarinos de profundidade mesmo, que aguentam muita pressão. E aqui provavelmente são dois cientistas captando imagens, talvez até capturando alguns animais aqui da zona fótica. Então ela fica abaixo de 200 metros. Não é que não vai luz nenhuma, vai pouca ou quase nenhuma, depende do lugar, e são raros os organismos produtores. Se temos poucos organismos produtores, poucos fotossintetizantes, porque aí não tem luz, teremos também poucos consumidores primários e poucos secundários. Quer dizer o quê? A cadeia alimentar não é tão grande e a biodiversidade é bem menor do que na zona fótica. A zona afótica tem digamos assim, um gradiente de seres vivos muito menor.
Ah, quer dizer então que quase não tem vida na zona afótica? Não, tem muita vida na zona afótica, mas tem menos do que na zona afótica. Tem menos variedade também. Existem aqui mais organismos que são adaptados a viver aqui no escuro, com menos oxigênio e também com menos temperatura, né? Quanto mais você mergulha, quanto mais fundo você vai no oceano, mais frio fica, menos luz tem e menos nutrientes tem. Então, a zona afótica é essa aqui. Isso aqui é uma representação dela. Bom, aqui temos um esqueminha, né? A luz do sol ela entra. Aqui, como a gente está vendo ecossistemas marinhos, né? A vida marinha aqui, digamos que é uma praia. Então, os 200 primeiros metros aqui de profundidade tem uma boa incidência de luz. Muita fotossíntese, muito oxigênio sendo produzido, muitos organismos primários, consumidores primários, produtores, consumidores secundários. E conforme a gente vai abaixando aqui para a zona afótica, a luz começa a diminuir até chegar aqui embaixo, quase não tem mais luz nenhuma. Então temos pouquíssimos organismos produtores e poucos consumidores secundários e até terciários. Mas temos vida até nos mais profundos locais do oceano, né? Mas quanto mais baixo fica, mais as condições ficam extremas, mais é difícil manter a vida. Então tem menos. É na zona fótica, aqui onde tem bastante luz, que temos os recifes de corais, por exemplo, que são os lugares onde a gente encontra a maior diversidade, biodiversidade dos oceanos, certo? Bom, mas o que tem na zona fótica? Na zona fótica, esses organismos produtores, basicamente, eles fazem parte do plâncton. Vocês já ouviram falar do plâncton? Talvez já viram aquele bichinho estranho lá do Bob Esponja. Bom, aquilo lá não é bem o plâncton. O plâncton é um conjunto de muitos e muitos organismos diferentes, gente. Essa foto aqui são bichinhos reais, tá? Só que pegaram várias fotos e fizeram a montagem, coloriram um pouco mais esses bichinhos, eles são mais transparentes, não são tão coloridos, tão bonitos, mas são bonitos sim, e foram colocando aqui um ladinho do outro, para um não ficar em cima do outro, não ficar aquela bagunça, para ser melhor visualizado. Essa foto aqui são bichinhos reais, mas é uma foto meio que feita uma montagem, tá? Então o plâncton é uma gama de bichos diferentes, de plantas não, mas de algas, bactérias diferentes. Tá? Tanto que nós dividimos o plâncton em duas partes, o fitoplâncton e o zooplâncton. Vamos aqui para a primeira parte. O fitoplâncton, fito é uma palavra que lembra a gente de planta, né? O fitoplâncton é a parte do plâncton que tem os organismos fotossintetizantes, autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a parte do plâncton que tem essas algas, essas bactérias fotossintetizantes, é chamada de fitoplâncton, mas eles estão todos misturados, tá? E o zooplâncton é a parte do plâncton que tem os organismos heterótrofos. Eles precisam se alimentar de outros organismos, tá? Eles podem ser os consumidores primários aqui. Essa outra parte do plâncton é o zooplâncton. Vocês podem ver aqui, ó, isso daqui eu não estou sabendo identificar direito, mas isso daqui, ó, o meu mouse está meio louco, ele dá uns pulos às vezes, tá, gente? Não reparem. Ó. Provavelmente é uma alga, uma microalga. Fotossintetizante faz parte do fitoplâncton. E esse carinha aqui, vocês podem ver claramente que ele é um crustáceo, olha só. As mãozinhas com as garrinhas, as antenas, um crustáceo bem pequeno, mas um crustáceo. Então, ele não faz fotossíntese, ele é heterotrófico, ó. Esse carinha aqui. Tá circular ele aqui mais ou menos. Então vocês podem ver que o plâncton é essa mistura. Por que essa mistura? Esses bichos aqui são todos muito pequenos. Eles ficam boiando ali na zona fótica, naqueles primeiros 200 metros. Eles estão sujeitos a maré e às correntezas. Conforme a correnteza vem e vai, eles vêm e vão. Eles não têm tamanho nem força suficiente para nadar contra a correnteza, porque eles são muito pequenos. Então estão todos misturados. A essa mistura de fitoplâncton e zooplâncton chamamos apenas de plâncton. Então, no plâncton temos uma variedade imensa de micro-organismos. Alguns deles você consegue ver a olho nu? Consegue. Mas você vê só aquela bolinha. Você não consegue ver com detalhes assim, ó,
as patinhas do bicho, os pelinhos do bicho, você não consegue ver com detalhes, porque eles são muito, muito, muito pequenos, tá bom? E eles fazem parte da cadeia alimentar, eles são meio que a base da cadeia alimentar de todos os oceanos. Tem muitos animais até grandes, como o tubarão-baleia, por exemplo, que ele filtra, ele fica nadando com a boca aberta, filtrando plâncton. Ele se alimenta de plâncton. Ele é o maior peixe que existe no mundo, que é o tubarão-baleia, e ele não caça outros animais grandes, como, por exemplo, uma orca, né? Um golfinho que gosta muito de comer peixes. Não, ele fica filtrando o plâncton. Então, eles são a cadeia alimentar de muitos, muitos animais, tá? Cadeia alimentar, eles são a base da cadeia alimentar praticamente de todos os oceanos. Então, esse é o plâncton. Na zona fótica, ó, essa daqui é uma imagem, antes da gente ir para a próxima, essa daqui é uma imagem sem esse tratamento que recebeu a imagem anterior, não tem nenhuma montagem aqui, é uma imagem de uma gota de oceano mesmo, do mar, no microscópio, sem tratamento nenhum. Olha só, é uma sujeira, é uma loucura, é uma bagunça. Isso é o plâncton, gente. Aqui a gente tem alga, tem bactéria, tem crustáceo aqui no meio, todos microscópicos. Olha só. Esse daqui que parece um cristalzinho, que vai fazendo zigue-zague, provavelmente pelo estilo dele aqui, teria que ver mais perto para ter certeza. E esse daqui também, compridinho, provavelmente são algas. Algas fotossintetizantes. Já esse carinha aqui, ó, que ele tem esse corpinho diferenciado, esses dois chifrinhos na cabeça, provavelmente é um animalzinho. Então, assim, ó, o plâncton é essa bagunça. Ele está no mar. Quando você vai lá para a praia e engole um pouco de água do mar, você engoliu milhares e milhares de bichinhos e algas e bactérias. Bom, depois, na zona fótica ainda, né, maior parte da zona fótica, temos o nécton. O plâncton, então, é aquela comunidade de seres bem pequenininhos que ficam boiando, eles são sujeitos às ondas, às correntezas, são sujeitos à variação das marés. Já o nécton são os organismos maiores, natantes. Natantes é o quê? Eles nadam e eles conseguem vencer a força das correntezas. São os organismos que conseguem nadar por vontade própria, não são como o plâncton que depende da onde a correnteza vai, eles vão também porque eles são muito pequenos. Não. São os peixes, são os mamíferos aquáticos como golfinhos e baleias, são as caravelas, as águas-vivas, enfim, um monte aí de bichos que vivem na água, mas que têm força natante, que são maiores, vencem a força das correntezas. Esses são o nécton, né? Nécton seria então a comunidade de animais marinhos que nadam, que vencem a força das correntezas. Depois do nécton, temos o benthos, que é outra comunidade, é benthos com S mesmo, que é outra comunidade. Seria a comunidade de quem? Dos organismos que vivem no substrato, ou seja, no fundo dos ambientes aquáticos, no fundo dos oceanos, na areia, na rocha que tiver no fundo, eles vivem ali. Eles não saem nadando por aí. Eles vivem no chão, eles andam, caminham pelo chão. São dependentes do chão, do substrato. Ok? Aqui temos aqui, ó, na foto vários e vários ouriços do mar. O ouriço do mar vive lá no mar bem tranquilinho, só que ele não sai nadando por aí para onde ele quiser. Ele tem que ir caminhando. Ele é dependente do substrato. Se alimenta no substrato, vive no substrato. Ok? Outros exemplos: um caranguejo, estrelas do mar, né? E esses bichos que fazem parte da comunidade bentônica, fazem parte do benthos, eles podem ser sésseis ou móveis. No caso do ouriço do mar, ele é móvel. Césseo, o que que é? É o animal que quando nasce vai ficar para sempre ali, ele não tem capacidade motora de movimento, de deslocamento propriamente dito. Por exemplo, uma anêmona. Uma anêmona ela vai nascer lá em cima daquela rocha e ela vai ficar lá para sempre, na rocha bem bonitona, né? Uma esponja do mar. Eles são organismos sésseis que fazem parte do benthos. Então, quando a gente, se vocês um dia ouvirem falar, é uma espécie bentônica, vocês já sabem, opa, é uma espécie que vive no fundo do mar, no chão do mar. É uma espécie nectônica, faz parte do nécton. Opa, é uma espécie natante, aliás.
É um peixe, é um golfinho, é uma espécie natante. Beleza, gente? Bom, e aí? Temos um polvo, aqui temos o chão, a qualidade da imagem não está tão boa. Quando eu baixei ela estava melhor, gente, desculpem, mas... Temos o chão, esse polvo aqui, ele fica sempre aqui, pertinho do chão, e aí? É nécton ou é benthos? O polvo é nécton, ele faz parte da comunidade nécton. Por quê? Apesar de muitos polvos sempre viverem perto, associados ao substrato, ao chão, até caçarem no chão, viverem a vida deles ali, eles podem nadar a qualquer momento para onde eles quiserem. Se esse polvo aqui quiser nadar para cima, para baixo, para um lado, ele tem toda essa mobilidade. Ele não é fixo ao solo, podendo apenas caminhar ou ficar céssio ao solo. Então ele é nécton, não faz parte da comunidade bentônica. Bom, depois da zona fótica, depois da zona afótica, que já não tem luz, vamos para a zona abissal. A zona abissal é considerada a zona abissal abaixo de 2.000 metros. É fundo pra caramba. Lá nenhuma luz, nenhum vestígio de luz chega. As temperaturas são bem baixas conforme a gente vai afundando, se aprofundando nos oceanos. Vai ficando mais frio, né? Porque não chega luz lá para esquentar a água. E existe também uma alta pressão. Devido a esses fatores, principalmente a pressão, são poucos os submarinos que chegam até lá. Chegar lá de roupa de mergulho é impossível, ainda mais são 2 quilômetros descendo, né? Pensa no tempo que o mergulhador levaria. E outra pressão o mataria. A pressão é um baita de um inimigo da ciência quando a gente quer estudar a zona abissal. Tanto que é um dos lugares menos estudados no planeta por causa disso. É muito difícil de chegar lá, é caro chegar lá, temos poucos equipamentos para chegar lá. Então, lá, quer dizer que lá não tem vida? Tem vida lá sim. Temos vermes gigantes, temos peixes abissais bem loucos, que nem esse peixe aqui. Geralmente eles são cegos, eles só têm um olho que capta alguns estímulos que às vezes outros peixes são bioluminescentes. A gente tem espécies de água-viva, de polvo, de tubarão lá na zona abissal. Várias espécies, só que elas são altamente adaptadas para viver nessas condições. Como é que elas conseguem alimento? Bom, a maioria dessas espécies aqui não são produtoras, são consumidoras, e o que acontece? Como a gente tem 2 quilômetros lá para cima, até chegar lá na superfície, imaginem todos os bichos que morrem lá em cima, as sujeirinhas que vão caindo lá em cima, elas formam esses pontinhos brancos que vocês podem ver aqui, que é como se fosse uma neve. Até alguns cientistas chamam esses pontinhos brancos de neve oceânica, neve marinha. Que é o quê? As sujeirinhas, os pedacinhos de animais que caem lá de cima. Por exemplo, se um tubarão morde um peixe lá e estraçalha ele, vai caindo os pedacinhos, vai caindo aqui para baixo. Os minerais, eles vão caindo aqui na zona abissal, bem devagar, e vão caindo. E aí eles chegam aqui e eles são aproveitados por essa comunidade que vive de animais que vive aqui embaixo, na zona abissal. Ok? Então, existe vida nas profundezas? Existe sim, uma vida altamente adaptada, tanto que esses bichos aqui, quando os cientistas conseguem capturar um bicho desses e leva ele para cima, quando chega lá em cima ele está todo deformado, está morto já, porque ele é adaptado para viver aqui embaixo em alta pressão. Chega aqui em cima na nossa pressão, que é uma pressão normal aqui para gente, esse bicho morre, infelizmente. É muito difícil de estudar eles aqui. E essa neve, né? Não é uma névoa, essa nevezinha que cai, que os próprios cientistas chamam de neve, são os nutrientes, os fragmentos de outras formas de vida que vão caindo aqui na zona abissal e vão ser aproveitadas por esses organismos. Beleza? Bom, é isso aí. Acabamos de falar sobre nossa introdução aqui a alguns conceitos de ecologia, tratando de ambientes aquáticos da vida marinha. Não se esqueçam de fazer o texto sobre os corais, que está mais explicado no Classroom, na plataforma, ou no PDF. Vocês têm uma semana para fazer a partir da postagem desse material, ok? Então, até mais e uma ótima semana. Abraço!